Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live especial do mês da Bíblia, o mês de setembro. Para quem não me conhece, eu sou Rafael, sou coordenador da Capela Nossa Senhora Aparecida, na Metropolitana, também sou coordenador do grupo dos Coroinhas da Capela e catequista. Antes de começar, gostaria de pedir desculpas pelo atraso, nós tivemos alguns problemas técnicos, né, com a internet, com os equipamentos, mas o pessoal da Pascom está trabalhando aí com afinco nos bastidores para proporcionar esse momento para nós. E estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o que é a leitura orante da Palavra de Deus, certo? Essa prática milenar aí que está na tradição da Igreja Católica desde o seu início e que é muito importante. Eu gostaria de dividir essa nossa conversa em dois momentos, certo? O primeiro momento onde eu vou conversar com vocês sobre o que é essa prática da leitura orante, de onde ela veio, para onde ela vai, como que a gente faz, né? Qual que é o método. E o segundo momento, onde eu vou fazer com vocês, aqui, né, acompanhando, uma leitura orante, botando em prática o método que eu expliquei para vocês, combinado? Mas antes de mais nada também, que é importante, já que estamos falando de oração, vamos começar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. O que é a leitura orante da Palavra de Deus? Rafael, é a mesma coisa que o estudo bíblico? Não, não é a mesma coisa. O estudo bíblico tem objetivos diferentes da leitura orante. O estudo bíblico ele tem o objetivo de você esmiuçar a Bíblia de forma até acadêmica, às vezes, né? Então, estudar quem que foi que escreveu determinado livro da Bíblia, quantos anos ele tinha, quando que ele viveu, para quem que ele estava escrevendo aquele livro, se ele estava querendo contar alguma coisa, se ele estava querendo exortar o povo, se aquele livro complementava ou não algum outro livro que veio antes dele. Então, o estudo bíblico vai ver todos esses detalhes, né, esmiuçados. A leitura orante tem um objetivo diferente. Como o próprio nome fala, o objetivo é orar com o auxílio ou através das Sagradas Escrituras, né, através da Bíblia. E aqui é importante, então, a gente parar um pouco para pensar o que é oração. O próprio tema oração merecia um vídeo próprio, né, tem tanta coisa que a gente pode dizer sobre oração. Então aqui eu vou falar um pouco de forma resumida o que é oração. Tem várias formas que a gente pode definir, mas uma das que eu mais gosto de usar como definição de oração é o seguinte: orar é conversar com Deus. E aqui nós nos lembramos que Deus, na Santíssima Trindade, são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E com pessoas a gente se relaciona. E qual que é uma forma de se relacionar com pessoas? Conversando. Eu imagino que a maioria das pessoas, e de vocês que estão nos acompanhando, tem aquele amigo, aquele grande amigo, né, o melhor amigo ou melhor amiga, é aquela pessoa que você consegue conversar com nenhuma dificuldade, né, que você fala de todos os assuntos que você gosta, que ela gosta, que você consegue desabafar, que você consegue contar coisas que te deixam felizes, que aconteceram contigo. E nisso, você conversando com essa pessoa, com esse seu grande amigo, você desenvolve um relacionamento com essa pessoa, certo? E nós, como católicos cristãos, nós temos que desenvolver também nosso relacionamento com Deus. E uma forma de desenvolver nosso relacionamento com Deus, com essa pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, é através da oração, ou seja, conversando com Deus. E existem vários métodos de você botar em prática essa oração, né? Essa conversa com Deus. Tem as orações vocais, que já são práticas, né? Que nem Ave Maria, Pai Nosso, a oração do Espírito Santo que a gente rezou agora há pouco, as orações onde você conversa com os santos. E a leitura orante da Palavra de Deus é um método que você vai conversar com Deus utilizando como base as Sagradas Escrituras, certo? A Bíblia. E de onde que surgiu isso? Isso existiu desde sempre? Alguém inventou? Bom, essa é uma prática que está desde muito tempo na nossa religião. Alguns estudos vão dizer que essa prática está lá desde o século III com os monges, né? Então, os monges agostinianos, beneditinos, eles já oravam com base nas Sagradas Escrituras. Mas não tinha assim, um método bem definido, né, como um passo a passo. O método vai dizer, a tradição, que ele foi sistematizado
por um monge cartucho chamado Guido. Então, ele vai definir, então, 4 passos para que seja realizada, então, a leitura orante através das Sagradas Escrituras, certo? E que passos são esses? Bom, o primeiro passo é a leitura, propriamente dita. O segundo passo, meditação do que foi lido. O terceiro passo, oração. E o quarto passo, contemplação. A gente vai entrar neles mais a fundo em cada um desses 4 passos daqui a pouco, beleza? Não tenho pressa. Eu queria falar primeiro, então, antes de entrar nesses 4 passos, do porquê fazer essa leitura orante. Bom, um dos motivos eu já disse para vocês, que é afinar o nosso relacionamento com Deus, né? Aprofundar esse relacionamento. Isso está intimamente ligado com outro motivo, que é a nossa santificação pessoal. Uma das formas de você descrever a santidade é um relacionamento profundo com Deus. E se você quer se relacionar com alguém, você conversa com essa pessoa, né? Então você conversa através da oração. Um outro motivo de você realizar a leitura orante é o alimento. Jesus vai falar lá naquela passagem, né, das tentações do deserto, quando o demônio tenta ele com alimento, né, fala assim, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Então, você, ao ler as escrituras na Bíblia, você está se alimentando da palavra de Deus, né? Nosso espírito precisa de alimento. Nós precisamos de 2 tipos de alimento, o pão e a palavra, mas não o pão dos homens. Sim, o pão dos céus, que é a Eucaristia, né? Então, hóstia e oração é o alimento do ser humano, certo? E além disso, é o que eu digo sempre para os coroinhas lá na capela, eles estão cansados até de ouvir, que a oração é o fermento do cristão, né? Sem a oração, o cristão, ele mingua, né? É que nem um músculo que você deixa de usar e aquele músculo atrofia. É a mesma coisa com a oração. Sem a oração, o espírito do cristão, ele atrofia, ele mingua, né? Até desaparecer. Então, nós precisamos da oração. E orar com a palavra de Deus, você está se alimentando, né? Porque é o que ele próprio deixou para nós. O que mais que é importante saber? Bom, antes de chegar naqueles 4 passos que a gente vai aprofundar, é preciso de um processo de preparação, certo? Que preparação? Primeiro, você precisa encontrar um local adequado, um local tranquilo, silencioso, onde você tem uma chance pequena de ser interrompido, né? Pode ser o seu quarto, pode ser assim diante do altar que você tem na sua casa, pode ser numa igreja, pode ser até no jardim, né? Um lugar onde você se sinta tranquilo, onde você consiga respirar, né? Sem as tribulações do dia a dia, né? Da vida. O primeiro passo é esse, né? Então, um lugar tranquilo. Segundo passo, que está relacionado ao lugar tranquilo, é você acalmar o seu espírito, né? Você se colocar em postura e espírito de oração, né? Respira fundo, silenciar não só o exterior, mas silenciar o interior, porque normalmente a gente tem, às vezes, o espírito muito cheio de barulho, né? Dos pensamentos, das preocupações do mundo. Tem que tentar dar uma acalmada nisso para você poder, né? Entrar em sintonia com o Senhor. Embora também na oração você possa oferecer também tudo isso, suas tribulações, mas a gente chega lá. E para a gente entrar nesse momento de tranquilidade, é importante a gente desligar o celular, né? A gente acaba se pegando muito à tecnologia, então, se você puder deixar o celular na gaveta, ou então no silencioso, ou ainda em modo avião, enquanto você estiver ali orando, né? Geralmente, quando você conversa com a pessoa que você gosta, ou então com a pessoa que você ama, você está tão focado naquela pessoa que você não presta tanta atenção no celular, né? Então, se você ama mesmo a Deus, então você tem que ser capaz de se desligar aí, nem que seja uns 10 a 15 minutos do seu celular, deixar ele ali no cantinho, para você ficar ali focado naquele que é o seu amado, que é Deus, né? Então, se você ama verdadeiramente Deus, então é isso, a gente tem um pouco de dificuldade, mas com treinamento a gente chega lá, né? A menos, é claro, que você esteja fazendo a leitura orante com o auxílio do celular. Às vezes você está sem a Bíblia ali na hora, você está usando a Bíblia pelo celular, mas então você põe a Bíblia em modo avião para não receber nenhuma mensagem, nenhuma ligação naquele momento. Pelo menos ali de 10 a 15 minutos, onde você pode fazer essa meditação, beleza? Ou mais, né? Se você tiver já no nível mais avançado de prática ou de vontade, né? Então, feita essa preparação, da mesma forma que nós começamos aqui a nossa conversa invocando a Santíssima Trindade e a força do Espírito Santo, você vai orar invocando a Santíssima Trindade, fazendo o sinal da cruz, e invocando o Espírito Santo para que ele te guie nesse processo, beleza? Eu falei que dos 4 passos da leitura orante, o primeiro é a leitura. Mas o que você vai ler, Rafael? Bom, de forma geral você já sabe, você vai ler a Bíblia. Mas você vai ler ali a Bíblia toda? Não. Esse é o ponto onde você tem que parar e escolher uma passagem da Bíblia, certo? Se você estiver começando nessa prática agora, se você não tiver experiência nessa prática,
A melhor dica que eu posso te dar é começar pelo Novo Testamento, porque está mais próximo da nossa realidade. Em alguns casos tem uma linguagem um pouco mais familiar, e principalmente se for os evangelhos. Então a dica que eu dou para você, se você quer começar essa prática de oração, é começar pelos evangelhos, porque você escuta bastante na missa, né? Então tem muitas passagens com as quais você é familiar, que você conhece, que você pode orar em cima, né? E que é mais fácil de você entender do que, por exemplo, algumas passagens do Antigo Testamento. Às vezes você vai abrir lá a Bíblia e fala, não, quero orar hoje com o Levítico, o livro do Levítico. O livro do Levítico é um livro que tem muitas regras. E se você já não tiver um pouco de experiência na leitura orante, no conhecimento da Bíblia, você vai acabar se embananando, né? Às vezes não sendo tão frutuoso. Significa que você não pode ler com o Antigo Testamento? Orar com o Antigo Testamento? Pode. Mas se você quiser crescer, quando a gente quer crescer em algo, a gente começa do mais simples e vai progredindo, né, até que a gente tenha força, seja física, seja espiritual, para aqueles momentos que são mais difíceis, né? Por exemplo, quando você vai à academia, você não começa levantando 100 quilos de uma vez, sei lá, seus músculos não vão aguentar, você começa devagarinho, e conforme você se acostuma, você vai aumentando, né, o peso daquele exercício. É a mesma coisa com a Bíblia, você começa primeiro com aquilo que é mais familiar, que é a história de Jesus, né, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, e vai passando para aquilo que talvez não seja tão familiar. Talvez as cartas de São Paulo, o Apocalipse, que já é um pouco mais misterioso, aí você passa para o Antigo Testamento, e aí você vai progredindo, é como uma escada, né? A santidade e a vida de oração é como uma escada, você vai subindo de degrau em degrau, não tem como você pular 100 degraus de uma vez, né? Só talvez algumas pessoas escolhidas por Deus que recebam uma graça muito grande, mas via de regra, somos todos muito parecidos e vamos, né, de degrau em degrau. Então, o primeiro passo é escolher uma leitura. Não escolha uma leitura muito grande, escolha um trecho, mas um trecho que seja completo. Por exemplo, em dados momentos do Evangelho, você vai ter lá que Jesus começa a falar em parábolas. Você não precisa ler todas as parábolas, você pode escolher uma parábola completa, né? Ou então um fato completo. Rafael, pode ser um capítulo inteiro? Não sei, eu não recomendo ser um capítulo inteiro, porque às vezes num capítulo inteiro tem vários acontecimentos, como por exemplo num capítulo só, no mesmo capítulo pode ter mais de uma parábola, né, como exemplo das parábolas que eu citei. Então, geralmente na Bíblia é separado por títulos, né, tem alguns títulos do acontecimento, então, por exemplo, as bodas de Caná, a parábola do semeador, a multiplicação dos pães. Então escolhe um ponto, isso no Novo Testamento, né, da história, e medita sobre aquele ponto. A partir daí, você vai poder passar, então, para o primeiro ponto, que, na verdade, é muito simples, não tem segredo. É basicamente você ler aquele trecho que você escolheu. Você não precisa interpretar, você não precisa fazer que nem no estudo bíblico, né, esmiuçar, saber quem escreveu, por que escreveu. Você precisa ler e entender o que aconteceu naquele fato. Então, por exemplo, se o trecho que você escolheu é a multiplicação dos pães, então você vai ler o relato da multiplicação dos pães e você vai entender que é uma sequência de fatos, onde Jesus estava pregando, o povo sente fome, o povo não tem um alimento, mas tem alguns poucos pães. Jesus multiplica e alimenta aquele povo. E ainda sobram pães. É uma sequência de fatos que conta aquela história, certo? Então, esse é o primeiro passo, é você apreender, né, no seu intelecto, a sequência de fatos do trecho que você escolheu. O primeiro passo, que é a leitura, é esse, não tem muito segredo. Aí você pode passar, então, para o segundo passo, que é a meditação, onde agora você vai reler algumas vezes, uma ou mais vezes, dependendo do seu tempo, ou de como fluir a meditação. Às vezes, não, apenas relendo uma vez, Deus já concede ali uma graça que, né, te ilumina. Às vezes você precisa reler com mais calma, versículo por versículo, para pegar alguns pontos. E aqui na meditação, é importante vocês usarem uma ferramenta muito importante que todo ser humano tem, que é a imaginação. Você vai ver onde que está acontecendo aquela cena, se for uma cena, você vai tentar imaginar, né, o cenário, quem são as pessoas que estão ali naquele momento, o que cada pessoa fala, se tem ou não pessoas que não falam, você vai tentar se colocar na cena. Imagina que você está na cena. Por exemplo, eu dei aqui o exemplo da multiplicação dos pães. Se coloca na cena. Imagina que você é uma das pessoas que está lá sentada ouvindo Jesus, né? Tem tantas pessoas que estão ali que a gente não sabe nem o nome, e talvez cada pessoa tenha ouvido o que Jesus falou de uma forma diferente. Se coloca no lugar de uma daquelas pessoas, né? O que Jesus falou? Como aquilo te atingiu? Você pode se colocar também no lugar de uma das pessoas que falou, né? Vai dizer, né, que um dos apóstolos fala para Jesus, né?
Senhor, despede essas pessoas para que eles vão colocar comida. Tipo, se coloca no lugar desse apóstolo. Você veria as coisas da mesma forma? Você tentaria fazer as coisas de uma forma diferente? Quando Jesus responde a esse apóstolo, se fosse você que estivesse ouvindo as palavras do Senhor, como isso seria para você? Como você receberia a palavra do Senhor? Isso que é o segundo passo, que é a meditação. Você vai projetar através da sua imaginação a cena, você vai identificar todos esses elementos, você vai tentar se colocar na cena. Você vai tentar se colocar na realidade daquela cena. E aí que entra a meditação, porque você vai tentar identificar o que aquela cena, aquele momento da Bíblia, quer dizer para você. Lembra que eu falei que a oração é uma conversa. Então, a palavra de Deus é o que ele disse para nós. Quando você está meditando sobre a palavra, você está escutando o que Deus disse para você. Então, primeiro Deus fala. E aí você pensa e remoe aqui no seu íntimo o que Deus falou para você. Você tenta entender, você tenta aplicar na sua vida e ver como é que aquilo se aplica a você, né? E aí, você vê que algumas coisas podem se impactar e outras não, né? Por exemplo, tem aquela passagem do jovem rico. Vai dizer que o jovem rico ouviu o que Jesus falou e saiu muito triste. Mas nunca conta nesse trecho o que acontece com o jovem rico. Se ele vendeu os seus bens ou não. Se ele voltou ou não para seguir Jesus. Na sua meditação, por exemplo, você pode se colocar no lugar do jovem rico e pensar, e se fosse eu, que tivesse muitos bens, que seguisse a palavra de Deus e de repente Jesus me pede, deixa tudo e me segue. O que eu faço? Será que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Em várias outras passagens, aparecem personagens que você não sabe o que aconteceu com esses personagens depois. Uma forma de meditação é você se colocar no lugar desses personagens, né? E se isso implica que você tenha que mudar alguma coisa na sua vida, né? Isso, Deus te dizendo, né? Deus falando assim, muda a sua vida, né? Então vocês, né, recebendo o que Deus te falou. Só que uma conversa, ela é de mão dupla, né? Você escuta e você fala. Nesses dois primeiros passos, que foi a leitura e a meditação, a gente escutou o que Deus quis dizer para nós. E a gente escutou, interiorizou, pensou sobre aquilo e viu onde que aquilo afeta a nossa vida. Agora nós precisamos dar uma resposta para Deus daquilo que Ele nos disse. Lembra que a oração é uma conversa, certo? E aqui vem os dois próximos passos, que é a oração e a contemplação. Na oração, propriamente dita, como eu já falei, você conversa com Deus. Mas o que eu vou dizer para Deus? Vai ser uma fórmula pronta? Não, nem sempre quando você conversa com um amigo você tem uma fórmula pronta, né? Tipo, vou dizer isso, um roteiro, né? Você tem que responder a Deus com base no que você leu e no que você meditou na sua palavra. Por exemplo, já que eu estou usando exemplos, citando algumas passagens aqui, né? Não se preocupe que eu vou pegar uma passagem já e ler com vocês quando chegar na segunda parte da conversa da prática, né? Mas já que eu estou dando alguns exemplos, lá na passagem da multiplicação dos pães, vai dizer que Jesus vira para o apóstolo e fala, né? Dai-vos vós mesmos de comer. Vamos supor que essa passagem tocou o seu coração. Então, na sua oração, que é a parte que você vai dar a resposta por Deus, você pode responder a Ele e falar, Senhor, eu não posso multiplicar os pães como você multiplicou, mas eu posso dividir o que eu tenho com meu irmão. Ajuda-me, Senhor, a dividir o meu pão com o meu irmão. Isso é uma oração de resposta, onde você respondeu o que Deus te falou. Ou pode ser que em algum momento da passagem que você leu, na verdade, te revele, Deus te falando que você, na verdade, tem muitas graças na sua vida, né? Que você é uma pessoa de riquezas. Então, talvez você queira agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, porque eu tenho saúde, né, para poder servir ao Senhor. Então, me deste força para servi-lo. Então, eu queria louvá-lo. Então, você louva o Senhor, né? Você pode também se perceber fraco, como eu já falei, né, e pedir força. Senhor, eu tenho pouca fé. Eu vi aqui nessa passagem, você cura a pessoa e você fala que a fé dele o curou, que ele só se curou pela fé, né, como acontece em muitos dos milagres do Senhor. Então, Senhor, aumenta a minha fé, porque minha fé é pequena, né, você faz uma súplica. Você pode também pedir para alguma pessoa, né, às vezes não para você. Você pode ser caridoso e fazer um pedido. Senhor, eu não quero pedir nada para mim, porque eu vi que eu tenho um irmão que precisa disso que você me apresentou na palavra. Então, concede pela sua graça isso que você me apresentou para o meu irmão. E se tiver uma forma que eu possa ajudá-la, me dê essa força, né?
E uma coisa que eu gostaria de recomendar para vocês na oração, que é bom vocês pedirem ou louvarem ao Senhor, né? Louvar pedindo, pedir virtudes, né? Em especial as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade, né? Eu acho que os exemplos que eu acabei dando aqui estão relacionados, né? Você pede a fé, você pede a força para ser mais caridoso, você pede força para esperar mais, né? Mas também tem um agradecimento e o louvor, porque nem sempre, às vezes, é pedir, a gente tem que lembrar de agradecer também, mas não agradecer como aquele fariseu daquela palavra, né? Que fala que ele fala assim, Senhor, obrigado porque eu sou bom, porque eu não sou que nem aquele pecador, né? Não é nesse sentido. Louvar o Senhor se reconhecendo pecador e que as graças que ele te concedeu te permitiram permanecer firme, né? Buscar a ele, né? Falar assim, obrigado porque eu sou pecador, mas você me permitiu buscá-lo, né? Se não fosse a sua graça, talvez eu tivesse perdido, né? Mas eu estou aqui, né? Graças a vós, porque me amastes. Você vê que a oração você pode ir para muito, mas tem como a ideia é leitura orante, tem que ser uma leitura de resposta ao que você leu, né? Então, acho que eu dei alguns exemplos aqui, acho que quando a gente fizer a prática aqui, talvez fique um pouco mais claro, né? Lembrando que qualquer dúvida, se vocês quiserem colocar aí, me interromper, eu tento responder, beleza? E aqui, lembra que falta mais um passo ainda, que é a contemplação. A contemplação talvez seja um pouco mais difícil de descrever ou de explicar, porque nós, nos tempos de hoje, nós não estamos muito acostumados a parar para contemplar as coisas. Nós estamos sempre correndo, preocupados e pensando, e tem uma mensagem de fulano que não chega, é o vídeo que eu tenho que ver depois, eu tenho lá 30 aulas para assistir, eu tenho meu trabalho para entregar, mas dificilmente às vezes a gente para às vezes, para admirar a beleza, o bom, belo e verdadeiro que Deus nos mostra no dia a dia. Eu acho que, principalmente se você for de Brasília, que está aqui nos acompanhando, isso aconteceu há poucos dias atrás, quando vocês pararam para admirar a beleza dos ipês, né, principalmente os ipês amarelos que estavam florindo há poucos dias atrás. Talvez vocês consigam fazer esse paralelo com contemplação com isso. Você está lá no seu caminho, indo para o trabalho, e de repente você olha para a janela e tem aquela árvore bonita, né, cheia de flores amarelas. E aí você passa, às vezes, 5 minutos olhando, fica até com raiva se você estiver de ônibus ou de carro, porque você não consegue parar ali para olhar um pouquinho mais. A contemplação é parecido com isso. Você parar e admirar o que de bom, belo e verdadeiro Deus está te apresentando. Naquela palavra que Deus te apresentou agora há pouco, certo? Só um momentinho que eu tenho aqui um recado da minha equipe técnica. Pediram para avisar aqui que quem entrou na live no início tem que atualizar a página para o chat poder aparecer. Então, se você está acompanhando aí e o chat não estiver aparecendo, atualiza a página que daí o chat vai aparecer, beleza? Muito obrigado. Bom, voltando ao ponto da contemplação. Então, contemplar é esse estágio de admiração que você tem pelo bom e belo verdadeiro. Então, Deus te mostrou, através da palavra dele, por exemplo, que ele alimenta o povo dele, né? Se for pegar o exemplo da parábola da parte da multiplicação dos pães. Então você fica admirado, fala assim, caramba, eu tenho fome, mas Deus me alimenta. Ele me alimenta com a palavra dele que eu acabei de ler. Ele me alimenta toda vez que eu vou à missa e comungo. Caramba, né? Eu não preciso ter medo de passar fome, porque Deus me alimenta. Isso é um exemplo. Né? Por exemplo, a gente pode se admirar quando ele cura alguém, né? Fala assim, caramba, né? Tipo, aquela pessoa estava precisando muito daquilo e Deus foi e eu vejo isso na minha vida também, naquele momento que eu mais precisei, Deus estava lá e ele me resgatou e eu nem tinha percebido, mas agora eu vejo, né? Aquela contemplação e que está ligada à oração, né? A contemplação, na oração você conversou, você respondeu a Deus, mas na contemplação não é hora necessariamente de você falar, mas de você ter essa sensação de espanto, né? De admiração com aquilo que o Senhor lhe mostrou. Né, com aquilo de bom que ele te revelou, com aquela graça que ele te concedeu, com aquela indicação de falar assim, nossa, eu tinha que fazer tal coisa e eu não sabia, mas agora eu sei. Eu sei que eu posso ajudar o meu irmão. Eu sei que eu tenho que rezar mais. Eu sei que às vezes agora eu descobri através lendo essa palavra que eu posso parar e ter um contato com Deus. E você tem aquele sentimento de maravilha, né, de estar maravilhado com aquilo.
Isso é um pouco do que é a contemplação, né? Com o tempo a gente vai pegando, né? Aquele estalo que dá na cabeça que de repente, nossa, isso é tão incrível, eu não tinha reparado, né? Isso acontece porque muitas vezes com a mesma palavra que você já viu muitas vezes, né? Várias vezes você já escutou a mesma palavra na missa, mas um dia aquele texto te tocou de um jeito que não tinha te tocado antes. Isso pode acontecer nesse momento da contemplação, nessa etapa da contemplação. Isso pode vir acompanhado ou não de sentimentos físicos, certo? Então, pode vir acompanhado de lágrimas, pode vir acompanhado às vezes de um arrepio, de uma alegria interior, mas pode ser que não. Mas não fique triste se isso não acontecer, isso não é obrigatório, viu? Não se apegue aos sentimentos do corpo. Se Deus lhe concedeu, louvado seja Deus. Se Deus não lhe concedeu, louvado seja Deus também. Porque se a gente se apegar muito aos sentimentos do corpo, vai ser quase como um vício, né? Você vai ficar toda vez sempre chateado toda vez que você não sente nada físico, né? E o objetivo da oração não é sentir nada físico, é aumentar a nossa intimidade com Deus. Nem sempre quando você conversa com seu melhor amigo, aquele seu grande amigo, você sente alguma coisa, né? Você fica aquela alegria. Às vezes você tá ali, você teve aquela tarde de conversa com seu amigo, e foi ótimo, vocês aumentaram a intimidade de vocês, mas não implica que você precisou sentir alguma coisa, né? Alguma alegria, alguma tristeza, né? Algum impacto. Pode acontecer, ou pode não acontecer. Se acontecer, louvado seja Deus. Se não acontecer, louvado seja Deus também, né? Em tudo, dá graças ao Senhor, certo? Bom, o principal da leitura orante é isso, espero que eu tenha conseguido explicar, mas a gente vai ver, eu dei alguns exemplos meio esparsos, mas eu queria tentar dar um exemplo prático agora, certo? Lendo uma palavra. Eu escolhi um trecho, se alguém quiser aí, tiver com a Bíblia, quiser acompanhar, eu estou com a Bíblia Ave Maria, certo? Que eu acho que a maioria de vocês tem, acho que é mais prático da gente poder acompanhar. Se você tem outra tradução da Bíblia, não tem problema, é fácil de acompanhar também, algumas palavras podem estar um pouco diferentes, mas o sentido vai ser o mesmo. E eu gostaria agora que vocês pudessem acompanhar, se você não tiver a Bíblia fácil, pode só ouvir, também é um bom exercício. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 1, vai ser versículo de 1 a 11, é uma passagem bem conhecida de vocês, então lembra que eu falei que uma boa forma de começar com as passagens conhecidas, que é a passagem das bodas de Caná, certo? Vamos entrar agora naquele primeiro passo que eu falei, que é da leitura, supondo que a gente já tenha feito aquelas preparações, né? Como eu já fiz aquela oração inicial de invocar a Santíssima Trindade e o Espírito Santo no começo, eu não vou repetir agora. Mas quando você for fazer sozinho em casa, você pode começar por isso, né? E acalmando o espírito. Mas vamos lá, beleza? Prestem atenção. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham, cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-lhes até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beleza, esse foi o primeiro passo. Ler. Como é uma passagem bem conhecida, eu imagino que vocês não devem ter dificuldade para entender o que está acontecendo. No segundo passo, que é a meditação, seria bom a gente reler. Como aqui a gente não tem tanto tempo assim disponível, eu não vou reler, mas vou citando aqui alguns trechos, beleza? Eu queria que você, por mais que eu vou fazendo aqui, conduzindo a meditação, eu queria que você fosse exercitando
na sua mente aí. Então eu vou falando, mas você vai imaginando com a sua imaginação, certo? Porque nem sempre a minha imaginação pode ser igual a de vocês. Mas veja só, Jesus e sua mãe foram convidados para uma festa de casamento. Então, para agora, imagine uma festa de casamento onde Jesus e sua mãe e seus discípulos estão. Bom, a gente vai acabar imaginando uma festa de casamento do jeito que é agora, né? Mas imagino que as festas de Jesus talvez não sejam tão badaladas quanto é hoje em dia, né? Mas é uma festa de casamento onde tinha muita alegria, talvez tivesse música, as pessoas estavam contentes, né? Geralmente, quando a gente está numa festa de casamento, nós estamos contentes. Então, imagina essa cena. Imagina um lugar, tenta imaginar o lugar onde eles estavam, se era um lugar bonito ou não, se ele estava decorado, se tinha flores, se tinham mesas, se as pessoas estavam em pé. Tenta imaginar onde que estavam os noivos. Os noivos geralmente têm um lugar de destaque na festa de casamento, né? Onde estavam esses noivos? Eles estavam numa mesa muito bonita? Eles estavam numa mesa elevada, né? Se coloca na cena. Faz de conta que você é um judeu que foi convidado para esse casamento também. Você está lá nesse casamento. De repente você olha para o lado e vê Jesus conversando com os amigos dele, com os discípulos dele. O que será que Jesus está conversando com eles? Será que Jesus está dando algum ensinamento? Ou será que Jesus está tendo uma conversa de amigos? Talvez Jesus esteja contando para eles de quando ele trabalhava com seu pai José, né? Nossa, certa vez eu fiz uma mesa e um jogo de cadeira junto com meu pai, era uma madeira nobre, ficou muito bonito, né? Talvez ele esteja contando alguma coisa assim e você está ali ouvindo. Ou talvez você seja um dos discípulos do Senhor que esteja ouvindo essa história, né? Talvez Jesus esteja contente, ele dê um sorriso, ele ri, né? De alguma coisa. Você já pensou Jesus rindo, né? Como deve ser, né, bonito Jesus rindo. Se coloca na presença ali do Senhor. Ou talvez se coloca na presença dos noivos, né? Você está contente porque você está se casando com o amor da sua vida, né? Se coloca no lugar dessas pessoas das quais a gente não sabe o que aconteceu com elas, né? E aqui eu falei para vocês se colocarem no lugar dos noivos, e aqui de repente a festa que estava contente começa a ter um momento de tensão, né? Imagina essa tensão. O vinho começa a faltar. Os primeiros a perceber isso devem ter sido os serventes, né? Eles estão lá servindo, de repente não tem mais vinho para servir. Talvez eles tenham sido um dos primeiros a perceber. Se coloca agora no lugar do servente. Você está lá servindo numa festa de casamento para a alegria das pessoas e de repente você vê que alguma coisa não está bem. O que você faz? Você fala para os noivos? Para quem você fala? Agora se coloca no lugar dos noivos. Você acabou de escutar que está faltando vinho. Como você se sente? Isso já aconteceu na sua vida? De repente você está em algum lugar que era feliz e de repente o vinho acaba? O motivo da alegria, um dos motivos da alegria está acabando? Medite sobre isso. Traz isso para a sua vida. O que você faz? Você pede ajuda? Você não pede? Você tenta resolver sozinho? Não? E agora acontece algo interessante. Aparece a mãe de Jesus, Maria. E ela fala para o filho dela. Ela percebe que tem algo errado. Então, às vezes, quando tem tudo errado na nossa vida, alguém percebe. E essa pessoa recorre àquele que pode resolver, que é Jesus, e fala: Filho, eles não têm mais vinho. E Jesus fala, né? Imagina, você está ali, você é o discípulo de Jesus, está perto. De repente chega a mãe dele e fala assim, às vezes se bobear nem falou alto, falou cochicha. Só que você está ali perto, você percebe que alguma coisa não está certa também. Às vezes você não tinha percebido ainda. Às vezes você fica apreensivo, você é amigo dos noivos, você fica, caramba, e agora, né? Será que eu posso fazer algo para ajudar? Ou você ignora, você fica, né? Como é que você reage a essa situação? Traz isso para a sua vida. Esse é o processo de meditação da leitura orante. Deus está falando com você aqui. E ele fala isso, né? Faltou vinho. Faltou vinho na sua vida naqueles momentos. Relembra dos momentos onde faltou vinho na sua vida. Mas relembra também daqueles momentos onde alguém percebeu e pediu ajuda. Vai dizer que Jesus, que a Maria fala, por serventes, né? Fazei o que eles vos disser. Agora imagina que você é o servente. Chega a Maria e fala para você, faz o que Jesus te mandar. Você estava trabalhando, às vezes você nem conhecia direito Jesus, e de repente você que é um servente, tem um encontro com Cristo no seu trabalho. E ele te dá uma ordem estranha, porque provavelmente por serventes, imagina no lugar de servente, chega um cara que deve ter uma presença esplêndida, fala para você, enche esses vasos de água. Tá bom? Vamos encher. Tá bom, senhor. Enchi aqui de água e agora? Agora tira numa jarrinha e serve.
esse cara tá mandando a gente servir água, velho, tipo, ele tá doido? O que tá acontecendo? Aí você serve lá pro chefe dos serventes, e ele, de repente, você vê ele abrindo o olho de felicidade, e falando, caramba, que vinho bom! E você era só um servente, e você teve um encontro com Cristo, que te dá uma ordem que você não entende, mas você cumpre essa ordem. E você ter cumprido essa ordem fez a diferença na vida de outra pessoa. Você já teve traz isso para sua vida, já teve isso na sua vida? Um momento onde você recebe uma mensagem de Jesus, uma mensagem de Deus, pedindo para fazer uma coisa que para você não faz sentido, mas depois que você faz aquilo, muda tudo? Você já teve isso? Traz isso para sua vida. Isso é a meditação. Agora se coloca no lugar do noivo, que está preocupado, que está acabando o vinho, e de repente chega o mestre servente e fala assim, caraca, você estava escondendo o vinho bom, hein? Ah, muito bem, malandro, né? Legal, pô, parabéns, né? Esse aqui é um vinho de melhor qualidade. E aí você percebe que teve alguém, que você às vezes não sabe quem é, que te ajudou, que trouxe de volta o vinho que estava faltando. E não, na verdade, não trouxe de volta, ele trouxe um vinho novo. Ele trouxe para o seu casamento, para a sua vida, uma alegria maior do que a alegria que tinha antes. Pense isso na sua vida, naquele momento que você estava mais angustiado, e de repente a alegria volta. E você às vezes nem sabe quem que te ajudou, do momento que veio. Faz essa meditação. Imagina você, né? Porque aqui eu estou descrevendo, mas talvez tenha um ponto que aqui que tenha te chamado mais. Foca naquele ponto que te tocou mais. Talvez tenha sido servente, talvez tenha sido noivo. Foca nisso por um instante. Traz isso para sua vida. E agora a gente vai transformar isso em oração. Porque isso aqui foi Deus falando com a gente. Mas agora nós temos que falar com Deus. Aí vai ser pessoal de cada um. Eu vou fazer aqui um exemplo pessoal, mas aí você tem que fazer o seu, né? Porque a oração é individual. Por mais que a gente possa fazer a leitura orante em grupo, que nem a gente está fazendo aqui ao vivo, mas quando chega na hora da oração, é um momento pessoal seu com Deus. Encontra com Deus, com o seu amado, e fala para ele, Senhor, aqui é um exemplo, aí você fala o que te tocou, né? Mas, Senhor, eu estava trabalhando certo dia e eu coloquei, às vezes sem saber, porque eu queria acompanhar um calendário da igreja pendurado na minha parede, que tinha lá uma oração do Pai Nosso, e de repente veio uma colega e viu aquilo e se tocou e ficou contente e agradeceu por ter visto aquilo. Nossa Senhora, isso parece tanto com o que aconteceu com os serventes, porque eles estavam trabalhando e de repente recebem uma ordem. Então, obrigado, Senhor, por ter me feito instrumento naquele dia, porque não foi obra minha, foi obra vossa, né, que me inspirou, sem eu nem mesmo perceber, a pendurar aquele calendário lá. Eu fui instrumento vosso e eu nem me dei conta disso, né? Então, obrigado, Senhor, eu te louvo, porque eu sou instrumento vosso. E permite, Senhor, me dá força para ser mais o seu instrumento, porque eu sou fraco. Me inspira mais. Aumenta a minha fé para que eu possa confiar mais em ser vosso instrumento. Mas que eu faça para glória vossa, que eu não faça para a minha glória. Que seja para vós. Que seja como o apóstolo fala, né? Que seja vós quem vive em mim, que não seja eu que vivo. Isso foi um exemplo de oração, mas faça a sua oração, né? Se foi a cena dos noivos que te tocou, fala, Senhor, eu estava agoniado, o vinho acabou, aquele dia aconteceu aquele acidente, ou nesse momento de pandemia, onde muitos perderam o emprego, mas talvez alguns já tenham recuperado, né? Fala, Senhor, o vinho tinha acabado porque aconteceu aquilo comigo, mas me destes vinho novo, porque me destes uma oportunidade nova. Eu te louvo, Senhor, porque me destes. Ou então você pode também fazer... lembra que numa conversa de amigo, às vezes a gente está triste. Senhor, eu estou triste porque eu me vi na situação do noivo, de que o vinho acabou. E eu ainda não estou vendo o vinho novo. Mas tem aquela situação na minha vida que ainda não está resolvida. E eu me sinto angustiado. E eu não estou conseguindo suportar, então dá-me forças para suportar. Até que chega o momento onde essa situação vai ser resolvida, né? Vai ser resolvida, me ajuda a entender que vai ser resolvida no seu tempo e não no meu. Me ajuda a não ser apressado, né? A ser mais paciente com o vosso tempo. Então, faz a sua oração. Eu dei aqui alguns exemplos de oração, mas
tem que ser a sua oração, não a minha, né? É você falando com Deus. Responde para ele. O que te tocou na palavra dele, no que ele te disse, e o que você precisa pedir a ele? Ou então, o que você precisa agradecer a ele? Ou às vezes você só quer desabafar, né, que nem da tristeza. Fala com Deus, né, como se fosse um amigo, aquele melhor amigo. Ou melhor ainda, como se fosse o seu amado, a sua paixão da sua vida, né? Quando a gente está apaixonado por alguém, no caso dos homens, quando estão apaixonados por uma mulher, ou a mulher quando está apaixonada por um homem, às vezes a primeira pessoa que a gente pensa em contar, desabafar alguma coisa, é a pessoa que a gente ama. Então, encara Deus como se fosse o seu amado. Desabafa com ele, né? Fala assim, entrega para ele, Senhor, eu estou me sentindo assim. Ou se você estiver contente, Senhor, eu estou contente. Ou se você precisar de alguma coisa, pede, Senhor, a sua palavra, nesse trecho que eu acabei de ler e meditar, me mostrou que eu preciso de mais fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. E agora, tem aquele momento de contemplação. Você ouviu, você respondeu ao Senhor o que ele te disse, e agora tenta identificar o que de bom ele te disse. Foi algo bom? Ele te deu esperança? Ele te deu forças? Ou ele te deixou mais... Ele confortou a sua aflição? Contempla. Absorve isso. Vê o que de bom Deus te mostrou nesse momento. Tenta contemplar, visualizar o que de bom ele ainda vai te trazer, como resposta às suas aflições, se você estiver aflito. Ou de mais alegrias ainda, se você estiver alegre. Ou a forma como você pode compartilhar essa alegria com os amigos, né? Porque diz que quando a mulher encontra o dracma perdido, ela chama as amigas, né, para comemorar, porque ela recebeu uma grande graça. Ou então, quando o pastor encontra a ovelha perdida, né, ele comemora com os amigos. O que é bom a gente compartilha, né, a alegria, mas não para se exibir, mas para que todos possam ficar alegres com você também. Porque quando a gente fica alegre com alguma coisa, a gente quer que as pessoas fiquem alegres também. Admira isso, né? Tenta nesse momento se maravilhar com o quanto Deus é bom, belo e verdadeiro. Se mostra a Deus, né? Bom, nós percorremos aqui os 4 passos da leitura orante. Alguns lugares que vocês forem pesquisar acrescentam um 5º passo, que seria um gesto concreto. Não é obrigatório, mas pode ser uma boa prática, né? Do gesto concreto. Aí fica a critério de vocês. Como, por exemplo, eu dei aquele exemplo lá antes, né, da multiplicação dos pães. Talvez o gesto concreto seja dividir mais o pão com o seu irmão. Ou aqui, né, no caso do vinho, né, se você se identificou com o servente, por exemplo, né, seu gesto concreto pode ser, não, eu quero levar o vinho novo que Jesus me deu para o meu irmão. Então, aí você vai tentar escolher, né, assim, não, o vinho novo que vai ser sorrir mais no meu trabalho, porque eu quero que as pessoas fiquem contentes. Aí você faz esse propósito, né. Aí você pode tentar definir um propósito na sua vida de acordo com aquilo que você leu, que seria um gesto concreto. E seria um 5º passo, que é adicional. Alguns roteiros que você encontrar na internet vai apresentar esse passo, alguns não. Mas é só para vocês ficarem sabendo, né, porque vocês vão encontrar, vocês podem achar estranho que eu não citei. Tem também, viu? Para terminar, eu gostaria de vamos resumir aqui algumas dicas importantes, só para fixar. Se você estiver começando com essa prática agora, que nem eu falei, começa pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, vai ser muito mais prático. Medita na palavra de Deus e tenta meditar isso durante a semana também. Tenta gravar algum versículo para que você fique remoendo aquilo na sua cabeça no seu dia a dia, né? Isso depois que você já fez a leitura orante. Tenta trazer isso para o seu dia a dia mesmo, né? Não para ali. Outra dica que eu posso oferecer para vocês é fazer isso frequentemente, né? Porque as pessoas só ficam amigas de fato, né? Elas só crescem na amizade quando elas conversam com as pessoas. E se você quer ficar mesmo amigo de Deus, conversa com ele sempre. Reserve um momento do seu dia para conversar com ele. Sempre quando a gente ama alguém, a gente, às vezes, deixa o que a gente está fazendo para conversar com aquela pessoa. É um gesto de amor. Então, se você ama mesmo a Deus, faz isso. Abre mão de você um pouco para conversar com ele. Abre mão do seu divertimento. Assim, hoje eu vou largar a mão aqui da minha diversão para conversar com aquele que eu amo. E aí, aplica a leitura orante, vai te ajudar bastante. Acho que essas são as principais dicas que eu posso dar para vocês com relação a essa prática.
A gente acaba lendo muito sobre a Bíblia em outros livros, mas a gente acaba não lendo muito a Bíblia, então essa é uma forma da gente ler mais a Bíblia, principalmente nesse mês de setembro, e transformar isso em oração, em conversa com Deus. Eu espero que isso tenha te ajudado. O objetivo aqui é que você se aproxime mais de Deus. É para isso que eu estou apresentando isso para vocês se tornem mais próximos dele, porque a forma que nós temos de chegar ao céu é tendo esse relacionamento íntimo com Deus. Ele vai nos ajudar no nosso dia a dia a sermos, amar a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo como a ti mesmo. Né? Então você ama a Deus e leva isso para o seu dia a dia. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal aí, porque o pessoal da Pascom tem feito um ótimo trabalho com vários conteúdos, com as missas, com várias lives, então apoia esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações, né? E acompanhe eles nas mídias sociais também, no Instagram é @DomBoscoNB, se não me engano, no Facebook eu não lembro, porque eu tenho acessado pouco o Facebook, e aí no YouTube através desse canal. A palavra de Deus tem que ser propagada, né? Então ajude a propagar a palavra de Deus através desse trabalho maravilhoso aí desses jovens da Pascom. E é isso, obrigado por acompanhar. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida que eu puder ajudar vocês depois, pode entrar em contato comigo, é fácil aí me achar por aí. Eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Não que eu seja expert, na verdade, eu estou no mesmo caminho de vocês, eu estou aprendendo todos os dias. Mas é legal quando a gente caminha em direção ao céu juntos, né? Sozinho não tem graça, a gente tem que chegar todo mundo lá no céu juntos. E é isso, fiquem com Deus. Boa noite.